Milagres. O impossível que se materializa. Milagres existem ou são apenas questões naturais que os nossos pobres conhecimentos desconhecem totalmente? Milagres. Milagres nos fazem pensar, nos fazem viajar por vários caminhos. Principalmente os milagres ligados a curas de doenças da matéria, de pessoas desenganadas que num passe de mágica vem o milagre. Mas, afinal, o que é o milagre? Dependemos de forças externas para realizarmos um milagre? Em outras palavras, será que só pessoas, seres, entidades fora do nosso universo que conseguem realizar um milagre que será bom para nós? Ou será que, na verdade, isso que chamamos de milagre é uma cura totalmente natural, que nós temos condições de realizar, mas não conhecemos o caminho, aí precisamos acreditar em algo externo para alcançarmos o objetivo, mesmo não sabendo como conseguimos, ou até mesmo que fomos nós que conseguimos? É uma questão de lógica, se é que existe lógica nessa questão. Todos afirmam que o ser humano é a matéria mais evoluída entre todos os seres vivos da Terra. Ora, se nós somos os mais evoluídos, significa que nós temos todos os poderes, características das demais espécies. Então, se o lagarto consegue regenerar uma parte do corpo que lhe foi extirpada, certamente nós também conseguimos. Mas não sabemos como fazer. Aí vem aquela história, basta ter fé. Mas o que é a fé? Será que a dependência do acreditar plenamente não é igual ao precisar de uma força externa para que a gente possa se sentir forte o suficiente para desencadear aquele poder que está dentro da gente, adormecido, e a gente simplesmente não utiliza por total falta de conhecimento? É milagre. O que é o milagre? Quem tem o poder do milagre? Mas repetindo, será que existe o milagre? Se existe, volto a perguntar, podemos chegar lá de uma forma solitária, desde que possamos conhecer o caminho, ou sempre iremos precisar de alguém? Agora, no precisar de alguém, iremos encontrar só pessoas bem intencionadas? Ou podemos virar reféns de charlatãos que se utilizam da nossa vontade de nos salvarmos ou salvarmos um ente querido para dominarmos a nossa existência e tirar vantagens? Bom, o bem contra o mal. Eu particularmente acredito que o universo é um retrato em alto relevo, perspectiva. E mesmo que fosse plano, teria dois lados. Então, com relação ao milagre, ou a qualquer questão que esteja ligada aos segredos da existência humana, existe o bem e o mal. Existe a luz e a escuridão. Existe a vida e a morte. Ué, mas será que a morte não é simplesmente a falta de existência de vida? Ou quem sabe, a escuridão não é apenas a ausência de luz? Perguntas. Dúvidas, perguntas, perguntas, dúvidas, e é justamente que o nada, embora tenha todas as dúvidas, busca sair desse labirinto de interrogações que não levam a nada. E pegam o atalho para as respostas, que é o interagir com pessoas iguais a ele, conhecer as experiências vividas por essas pessoas e delas tirar conclusões. Então, uma conclusão aqui, uma conclusão ali, daqui um pouquinho existe a soma que consegue realizar o milagre da gente ter as respostas que vêm em doses homeopáticas imperceptíveis, sem estarmos nos estressando com perguntas. E esse vídeo que você irá assistir agora toca justamente nessas questões. Então, assista-o até o final, escute o relato e deixe alguns sentimentos, deixe a sua percepção entender mensagens das entrelinhas que vão lhe ajudar a realizar o milagre. O milagre de se autoconhecer. Então, daqui por diante, o vídeo será o relato, mas, lógico, pedimos sempre aquele abrir parênteses para pedir a você, Nadina, que já está com a gente aqui há mais tempo e ainda não se inscreveu, ou até mesmo a você que está chegando agora, caindo de paraquedas em busca de milagres, que inscreva-se no canal.
Se você se identifica com o conteúdo, se entende qual o objetivo do canal, ajude-nos a continuar registrando sua presença, deixando seu like, compartilhando, comentando, convidando amigos e se achar que deve, envia-nos um Pix. Porque ainda não somos monetizados por não termos alcançado as metas impostas pelo YouTube a canais novos. Com sua ajuda, esse canal pequeno, que continua patinando nas dificuldades do início, um dia, quem sabe, consegue ser agraciado pelo milagre e começar a deslanchar. Saudações, meu nome é Silvio, hoje um quarentão, mas no passado, pasmem, fui um adolescente. Um adolescente normal, tão normal, que era crivado de anormalidades. Eu conseguia ser diferente de todos e igual a qualquer um. Era a bipolaridade, a contradição. Nascido, criado, cuspido, numa capital, numa cidade grande. Eu fedia a cimento, eu tinha o porte físico de arranha-céu. Eu adorava os shoppings, as baladas. A vida urbana era o oxigênio que eu respirava. Mas eu passava 335 dias do ano sonhando em poder viajar para o interior da Bahia, na casa da minha avó. Ai, como eu gostava daquela cidadezinha. Ali eu conhecia todo mundo. Ali eu tinha um nome. Não era o filho do fulano, não era o Beltrano, não era o famosinho. Não, eu era eu. E era muito bom. A minha avó Zilda, era um doce. Bom, eu ficava 3 meses antes de viajar sem comer, porque assim, quando eu voltasse da casa dela, eu teria engordado só uns 10 quilos. Ela só abria a boca para dizer: a bênção, meu neto, tá com fome, meu querido? Ela era disposição em pessoa. Ai, vó Zilda, como eu amei a senhora, como eu me senti amado pela senhora. Hoje a senhora não está mais entre a gente, mas numa das últimas viagens que eu fiz à sua casa, numa das últimas temporadas de férias, aconteceu algo que definitivamente mudou a minha vida. Vó Zilda, senhor Romário, vó Zilda era um encanto, era um doce, era um portal para energia positiva, por ser ingênua, por ser pura, por acreditar no bem. Mas, infelizmente, essa crença a ligava a algo que, digamos, não deveria ser tão confiável ou merecer tanta confiança. E eu lembro que certa vez cheguei na casa da vó Zilda e ela era outra pessoa, ela estava muito triste. Mas triste mesmo, porque a tia Marta, uma amiga de infância, estava muito doente. Na verdade, ela estava com câncer, desenganada. E quando eu falo assim, vó Zilda, tia Marta, dá a impressão que eu estou falando de idosas, né? Mas não. É porque naquela época, há 30 anos atrás, as meninas eram mães muito cedo. Bom, a vó Zilda teve o meu pai com 15 anos. Quando eu nasci, meu pai tinha 18. Em outras palavras, a dona Zilda, com 33 anos, já tinha um neto. E como eu fui o seu primeiro neto, e naquele ano eu estava com 14, a vó Zilda era uma jovem de 47 anos, minha avó. E a dona Marta, ou a tia Marta, ela era 2 anos apenas mais velha que a minha avó. Mas mesmo assim, estava desenganada. Aí eu lembro que uma das rotinas da casa da vó Zilda era o jantar, pontualmente, 19h30. Mas aquilo era um relógio, 19h30. E isso considerando que teve o café da tarde às 4 horas, que teve o almoço ao meio-dia, teve o café da manhã às 6 da manhã, porque ela acordava muito cedo, e um lanchinho num horário intermediário. Mas
justamente na primeira noite que eu ia passar na casa dela, depois de um ano fora, ela me pediu desculpas, que não ficaria comigo no jantar. Lógico que eu fiquei preocupado. E ela me disse que ela não ficaria no jantar, porque ela iria com a tia Marta visitar o pastor Arcanjo. Quando, sabe, eu era menino, 14 anos, ia fazer 15, mas eu era da cidade, aquela coisa de pastor Arcanjo, me parecia uma forçação de barra. Eu perguntei, sabe, quem é esse pastor Arcanjo? Ele é de alguma igreja? Os olhos da minha vozinha brilharam. Não. Ele é um anjo que chegou aqui na nossa cidade. Aí eu comecei, anjo, arcanjo. Aí tem. Aí fui especulando. Bom, o tal do pastor Arcanjo estava na cidade há pouco mais de 4 meses e chegou posando de santo, que tinha o poder do milagre, o poder de Cristo. E a população humilde, aquela cidadezinha de pouco mais de 4.000 habitantes, bem dizer, uma vila perdida no meio do nada, acreditava naquele homem, via naquele homem assim, um santo, talvez até a ressurreição de Cristo. Nem as autoridades fugiram a paixão por aquele homem. Ele não tinha igreja, ele não tinha nada, ele atendia na sua casa e ajudava os pobres mortais para curar as suas feridas. Mas lógico, nada de graça. Não que ele cobrasse. Não, ele não cobrava. Ele era um anjo a serviço do Senhor. Mas ele aceitava gratificações que nunca, sabe, por uma questão até de não sujar a mão com os trocados, deveria ser menos que o equivalente hoje a uns $100. Ele era muito humilde. E esse homem começou a fazer dinheiro. E ele atendia um número X de pessoas por dia. E tinha que marcar a hora. Então por isso que a tia Marta e a avó Zilda tinham que ir naquele dia, naquele horário, porque senão só conseguiriam ir assim, talvez meses depois. E a esperança da minha avó, a esperança da minha tia, a esperança da Milene, que era filha da minha tia Marta, a mais nova, a Rapa de Tacho, já era uma mocinha, a gente via nos olhos. Os médicos haviam desenganado a tia Marta, mas o pastor Arcanjo iria salvá-la. Eu fiquei curioso. Mas estava recém chegando, jantei sozinho e dormi. No outro dia, eu queria saber o que ia acontecer na reunião com o pastor Arcanjo. Mas engraçado, eu estava cansado, tinha chegado de viagem, deitei tipo 9 horas da noite, eu escutava o silêncio naquela cidade e desmaiei. Só que no meio da noite, eu acordei gelado, mas com frio. Eu estranhei. Meu Deus do céu, era verão na Bahia. Eu não podia estar sentindo aquele frio, mas frio. Olha, sabe aquele frio que o povo do sul costuma fazer assim, ó, e sai aquela fumacinha? Eu estava sentindo. Nossa, eu fiquei assustado. E fui caminhando assim para chamar minha avó, mas a minha avó ainda não tinha chegado. Porque a reunião com o pastor Arcanjo ia até altas horas. Aí eu pensei, eu digo, nossa, eu vou procurar uma coberta. Tá frio. E tinha aquela névoa, aquela neblina, que eu nunca tinha visto, só em filme eu tinha visto aquilo. Aí eu entrei no quarto da minha avó. A casa da minha avó era uma casa antiga, muito bonita, não era grande, mas era toda de alvenaria, aqueles móveis antigos, de fazenda, tradicionais. Eu fui entrando, fui mexendo nas gavetas, quando eu olhei para o lado. Romário, eu me borrei, eu não tenho vergonha de dizer. Tinha no canto assim, uma espécie de sombra mesmo. E eu ouvi, sabe, aquela coisa, eu digo, o que é isso? Eu estava com uma coberta, eu me agarrei naquela coberta, cara, eu tremia, e aquela sombra assim, aí aos poucos, eu em pânico, eu congelado ali, eu consegui traduzir, ajude-me a pará-lo. Aí, aquela sombra dava a impressão de estar vindo da parede assim, só que começou a sair luz. Eu confesso, a minha reação me surpreendeu, porque eu tive um ataque prematuro agudo de aborrecência, eu juro. Porque eu estava todo cagado de medo.
Mas eu não sei se é da idade ou se era algo meu. Eu conseguia rir da minha própria desgraça. Eu não sabia o que era aquilo, o que ia acontecer comigo, podia me arrebentar, podia me matar, mas eu comecei a dar risada. Eu disse, nossa, isso aí é mais contramão do que eu. Não se decide, é sombra, é escuridão ou é luz? E aquilo foi chegando, foi tomando forma. Aí aquela luz me deixou ver. Eu fiquei embasbacado. Lembra aquela voz? Pois é, apareceu na minha frente uma menina linda. Eu nunca na minha vida vi uma menina tão linda e com certeza jamais verei algo parecido. Ela era perfeita. Toda de branco, um cabelo claro, mas não era loira, mas era um cabelo claro, todo cacheado, longo. Boca perfeita, nariz perfeito, os olhos, a coisa mais linda, era de um colorido. E vinha coisa na minha cabeça, eu digo, o que é isso? Que coisa mais linda, o que será isso? O que está acontecendo? Mas dá vontade de perguntar, esses olhos aí são seus ou foram emprestados, sabe? Aquela doideira. Ela só chegou perto de mim, mas perto assim. Eu não estava mais com medo. Aquela figura era maravilhosa. Ela sorrindo disse, eu preciso de você, me ajude a pará-lo. Eu digo, mas parar quem? Quando eu perguntei parar quem, aquela menina se transformou na minha frente, a luz deu lugar a uma espécie de sombra e surgiu um monstro. Mas imagina um monstro, eu dei um berro. Quando eu dei um berro, minha avó gritou da sala, o que é isso, Silvio? Ela entrou correndo no quarto, acendeu a luz, estava eu ali de coberta, parado, paralisado. Ela, o que está acontecendo? Eu digo, não, vó, é que eu estava aqui pegando um cobertor, uma coisa que eu estou com frio. Ela, frio? Tá mais de 32 graus, menino, tu tá doente, tá com febre? Já veio com aquela coisa de vó, botando a mão na testa. Eu digo, não tô com febre, não. Tu tá louco? Mas gritou por que não, que eu ouvi a senhora entrar, eu levei um susto, aí enrolei, vai, tá. Bom, aí larga essa coberta aqui, seu maluco. Bom, quando ela falou larga a coberta, eu senti um calor daquele de arrepiar mesmo. Mas arrepiar ao contrário do frio que eu estava sentindo. Minha cabeça não funcionava. Ela já veio bem que eu sabia que eu não podia te deixar sozinho em casa. Eu digo, que é isso, vó? Que é isso? Eu fico sozinho em casa. Pelo amor de Deus, para com isso. Não sei, eu acho que eu sonhei. Não, mas não se preocupa. Não, me preocupo sim, já foi. E já fez um suco. E já queria me dar coisa para comer. Bom, diante da vergonha que eu passei, eu fiquei conversando com ela ali e perguntei como é que tinha sido tia Marta. Ela estava toda feliz. Ai, minha amiga vai se salvar. Ela foi abençoada pelo anjo que veio para nossas vidas, o pastor arcanjo. Eu digo, mas abençoada, salvar? Vó, me explica. O que ela tem? Ah, ela está com câncer no fígado, em estágio adiantado. Olha, eu não sou médico, eu era uma criança, mas câncer no fígado, estágio adiantado, significava que a doença já tinha se ramificado pelo corpo todo. Em outras palavras, ela estava desenganada. Tomava toneladas de remédios, estava magra, estava debilitada, foi levada de arrasto lá para casa desse, sei lá, pastor, não sei o que. Na verdade, ela ficou internada na UTI, fez tratamento, aí saiu, deram alta para ela, talvez até para morrer em casa, e ela foi lá para aquele infeliz, e eu perguntava, e a minha avó toda, sabe? Ah, a minha amiga vai ficar com a gente, a minha amiga isso, a minha amiga aquilo, o pastor Arcanjo, inclusive, disse para voltar daqui a 3 dias. Eu digo, 3 dias? Mas a senhora não me falou que leva meses para marcar a hora? Não, mas ele disse que o tratamento dela é urgente, que ele tem que dar sequência, ele vai dar prioridade para ela. Eu digo, tá, vó, prioridade, mas o que ele cobrou dela? Não, ele não cobra nada, Se a gente quiser ajudar, tá bom, vó, mas qual ajuda que a tia Marta vai dar? Quando ela disse o valor, eu digo, puta que pariu, vó, não fala a palavra na minha casa. Eu digo, mas fala o quê, vó? É muito dinheiro. Ela tem esse dinheiro? Ela não tem, mas ela vai ligar pro filho mais velho dela, o Toninho. Lembra do Toninho? Não lembro, mas, vó, mas também não interessa. Mas se o Toninho não tiver, ela vai no banco. Mas como, vó? Isso é muito dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro que pague a vida dela, tu não concorda comigo? Eu digo, Eu resolvi não esticar a conversa e concordei, não há dinheiro que pague a vida. Realmente. Só que ali para mim ficou claro que eu não sonhei, que eu não imaginei coisas, que eu não vi um monstro, uma menina, que eu não sei o que é, quem é, não me interessava, mas que sem dúvida alguma, aquele sei lá o que precisava da minha ajuda para parar alguém que eu sabia quem. Falei para minha avó que eu estava curioso de conhecer o pastor Arcanjo, que devia ser um ser iluminado, se eu podia ir junto.
Ela disse que não teria problema, que o problema maior se eu fosse adulto. Ele não gosta que pacientes cheguem lá com muitos adultos para não tumultuar, mas uma criança não teria problema nenhum. Sim, eu iria junto. Aí no outro dia, inclusive, ela foi lá dizer que uma criança ia comigo. A mocinha que trabalhava disse: não tem problema, será bem-vindo. Eu esperei ansiosamente pela grande noite. Eu iria conhecer o pastor Arcanjo. Mas durante a tarde, sabe aquelas tardes quentes, eu procurei ficar na varanda, embaixo de uma árvore grande que tinha ali, estava sossegado, pensando no que estaria acontecendo. De repente, a árvore começou a... não tinha vento, mas as folhas começaram a se mover. Eu digo: quem está aí? Aí eu só ouvi uma voz dessa vez, não vi nada nem ninguém. Você está preparado? Eu digo: meu Deus do céu, preparado para quê? Quem está aí? Fique tranquilo. Me leve até ele, que ao enfrentá-lo você não estará sozinho. Cara, imagina uma criança de 14 anos, que podia não ser a mais inocente de todas, mas também não tinha o preparo de adulto, que foi para a casa da avó, na roça, no interior, para fugir dos perigos da cidade grande, diante daquilo, sabendo que não poderia contar para ninguém. Como é que eu sabia? Não sei, mas eu sei que eu sabia. Eu não entendia no que estava me metendo, eu não sabia o que era, também não conseguia compreender porque era tudo muito confuso. A única certeza: eu teria que ir à sessão salvadora da vida da tia Marta. E eu fui. Chegando lá, eu fiquei impressionado. Eu conhecia o lugar. Era uma antiga cerâmica, mas já estava abandonada há muito tempo. Era um galpão enorme, mas, claro, com a estrutura totalmente abalada. O cara reformou aquilo tudo. Na verdade, ele não reformou. Quem reformou foi a comunidade. Então, ele atendia muitas pessoas, mas dentro de um número limitado. Porém, tinha espaço para uma plateia, mas essa plateia só era permitido gente que recebia autorização. Quais os critérios para autorizar, eu não sei, mas eu sei que aquilo ali estava lotado. Então imagine um galpão enorme, cheio de cadeiras, só cadeiras. 4, 5 pessoas, funcionários, voluntários, sei lá o que eram, para organizar. A plateia meio que no escuro, luzes fraquinhas nas paredes laterais, mas janelas enormes para ventilar, porque era muito quente e tinha muita gente ali. Imagine a temperatura local. E lá na frente, luzes mais fortes, onde ficava aquele homem. Mas era uma figura. Era uma figura. Vocês sabem aquela coisa assim das imagens que a gente tem, ou de Tiradentes, na masmorra, antes de ser enforcado, até mesmo de Jesus Cristo? Aquele homem de cabelo comprido, barbudo, barba grande, mas bem feitinho. Aquele manto branco que parecia uma batina, e descalço, eu digo: meu Deus, o que é aquilo? E eu sentei bem na frente, porque claro, eu estava acompanhando a tia Marta, que ali era a principal paciente, onde ele daria toda a atenção, pela gravidade da sua saúde. Ela estava ali tadinha, toda debilitada, toda ruinzinha, mas principalmente porque o filho tinha enviado dinheiro que não foi pedido, foi uma doação espontânea dada por livre e espontânea pressão. E ele estava ali. Nossa, ele fez um mise-en-scène, ele invocou isso, ele chamou aquilo, ele isso, ele aquilo, até que chegou o momento. Uma cadeira, todo mundo em pé. Aí chamou a tia Marta, que foi levada, assim, com algumas pessoas ajudando. Ela sentou, ele colocou a mão na sua testa, começou a proferir palavras e disse: a senhora foi agraciada pela morte. Eu sou amigo da morte. Eu estou vendo a sombra dela à sua frente, mas me dizendo que a senhora será poupada, porque o seu pedido chegou a Deus e Deus ordenou à morte que a deixasse viver. Aí, olha, eu juro, eu não sei, não sei de onde que veio, mas eu ali na frente eu digo: o senhor é amigo da morte? Mas como pode? Se a morte não é um ser vivo. Nossa, eu falei: a minha avó, que é isso, menina? Para com isso, menino. Digo: não, vó. Como alguém pode ser amigo de algo que não existe?
Ele olhou para mim assim: quem é você? Cale-se, não blasfeme mais. E eu já comecei a ver que tinha umas pessoas ali meio me olhando atravessado, tipo, nós vamos dar porrada nesse moleque. Mas eu não tinha medo. E eu ainda dei sequência, digo: como o senhor está enxergando a sombra da morte, se a morte não tem sombra? Ele simplesmente sorriu, saiu do lado da tia Marta, fez assim, fez uma oração meio doida lá, e veio para cima de mim com a intenção de dizer alguma coisa que eu tenho certeza que não me deixaria feliz. Mas atrás dele, eu vi aquele monstro que apareceu para mim na casa da minha avó. Eu disse: se o senhor enxerga a morte, como é que não está enxergando atrás do senhor? Ele olhou para trás e deu-lhe um grito. Quando ele deu um grito, aquele pavilhão começou a tremer. Aqui começou uns ruídos estranhos, as pessoas assustadas, aquela coisa, aquele desespero, de repente parecia um terremoto, uma loucura, aquilo tremia, aquilo cheio de gente. Aí as pessoas começaram a sair correndo. E ele, enquanto as pessoas iam sentindo a porta da frente, ele saiu pela porta dos fundos, mas saiu que nem um raio, e aquela criatura ali. A tia Marta não estava entendendo nada. Aí a minha avó levantou, Milene levantou, eu levantei, falamos: calma, avó. E olhando aquela gente desesperada, saindo enlouquecida pela frente, gritando, tropeçando. Eu não sei se eles viram alguma coisa, se eles sentiram alguma coisa, ou se eles ficaram com medo de tremor, se alguém gritou terremoto, não sei. Eu sei que aquela gente saiu rapidinho, aquele espaço estava vazio. Aí nós fomos ajudar a tia Marta. Ela levantou, caminhando pelas próprias pernas. Nós ficamos parados ali, o que está acontecendo? Ela foi andando, em sentido àquela figura. Mas que quando eu olhei, olha a doideira. Aquela porra devia ser adolescente, não se decidia. Era aquela menina. Aquela menina pegou na mão da minha tia. E com certeza só eu estava vendo aquela cena. Só eu estava vendo aquela luz naquela menina linda, aquela espécie de anjo, também que em volta da minha tia. E eu ouvi ela dizer: minha querida, acredite em Deus, só em Deus. Não se deixe enganar. O seu sofrimento está prestes a acabar, graças à presença dos seus mentores, dos seus anjos da guarda. Acredite, viva, seja feliz. Aí, aquela luz se dissipou, aquela imagem virou assim, foi sentindo a parede, e parece que atravessou a parede. Quando ela atravessou a parede, a minha tia começou a cambalear, nós fomos lá, socorremos ela, levamos para a casa dela. A minha avó ficou uns 3 dias sem falar comigo, ninguém entendia nada. Perguntava por que eu fiz aquilo, o que eu fiz, eu atrapalhei, aquela coisa toda assim. A minha cabeça já estava ruim. Os filhos da tia Marta vieram para a cidade. E eu sei que a minha avó foi visitar a tia, conversou com os filhos dela. Que eu pensei: agora esse pastor Arcanjo está encrencado, porque um dos filhos da tia Marta era poderosinho e bem tinhoso e amava aquela mãe. Aí a minha avó voltou para casa e disse que a tia Marta queria falar comigo. E eu fui. Quando eu cheguei, estava ela deitada na sua cama, assim. Mas eu senti uma energia tão boa, sabe? Eu via as pessoas assim meio que chorando, meio que segurando. Ali estava Milena, seus irmãos. Ali estavam seus sobrinhos, filhos. O quarto estava cheio, o quarto era enorme, bonito. Tinha outras pessoas na sala esperando. Aí a tia Marta me chamou, pegou na minha mão e só disse assim: muito obrigado. Eu estou agradecendo a você, em meu nome e em nome dela. Eu olhei: tia, dela quem? Ela só deu um sorriso. Levantou assim, me deu um beijo. Aquele beijo eu jamais vou esquecer, a minha testa assim, sabe? Sabe que parecia aquele manto, aquele abraço, aquela coisa. Se tivesse alguma coisa impura, alguma energia negativa ali dentro do meu corpo, foi tudo embora. Aí ela deitou,
Aí olhou para os filhos, para os netos, para os seus entes queridos, e só disse: vocês foram a razão da minha vida. Vocês são o meu orgulho. Sigam os seus caminhos. Sejam felizes. Não se deixem desviar. Porque eu sempre estarei com vocês. Mas agora, eu é que seguirei a minha trilha, a minha caminhada, que por algum tempo será diferente das de vocês. Aí as pessoas já começaram a chorar, aí que eu entendi que eu estava na frente, não de um milagre, que aquela menina, que aquele ser tinha conseguido, através de mim, para salvar a vida da minha tia Marta. Não, eu estava num leito de morte. Em alguns segundos, minutos, sei lá, a minha tia deitada, a língua meio começou a se mexer, tipo assim, botou a cabeça para trás assim, e ali ela foi embora. Aí o pessoal chorando, o pessoal, sabe, aquela coisa, aquele desespero, que todo mundo adorava aquela mulher. Aí eu saí do quarto, porque o filho mais velho dela chegou para mim, e aí? Eu digo: vai sobrar para mim. Ele olhou. Eu tive uma longa conversa com a minha mãe. E eu tenho 2 assuntos para pôr em dia. O primeiro é te agradecer. Aquele me deu um abraço. Valeu. Muito obrigado. E o segundo você sabe. Eu vou conversar com um certo pastorzinho. Ele saiu. Imagina, aquela casa estava um tumulto, a gente pra cá, gente chorando, gente isso, gente aquilo, gente não sei o quê, sabe? Não era nem que se chama o médico, que depois que eu fui saber que o médico já estava ali, eu acho que até o padre já estava ali para dar extrema-unção, só faltava ela falar comigo, ela já tinha falado com todo mundo. Aí eu saí, eu não consegui entender, até hoje eu não entendo. Eu sei que de repente esse relato pode estar confuso, talvez você não esteja entendendo também, eu não esteja acreditando, dizendo que eu sou maluco, quer saber que se dane. Mas eu sei o que eu vivi. E quando eu saí na rua para respirar, eu vi aquele monstro, aquela figura horrenda se aproximando de mim. Só que eu não senti medo. Ele não me transmitia nenhum sentimento que colocasse a minha vida em risco. Aí ele só chegou perto de mim: parabéns pela sua coragem. Aí eu não. Eu não tive coragem, não, senhor. Eu fui movido pelo medo e pelo sei lá o que, mas eu posso lhe fazer uma pergunta? O senhor é a morte? Ele riu e disse: meu filho, como eu posso ser alguém que não existe? A morte não é um ser vivo e por isso ela não tem sombra. Ele simplesmente falou aquilo, virou as costas e saiu caminhando, mas caminhando no meio de todo mundo. E só eu o enxergava. Aí eu fui, sabe? Eu vi aqueles adultos fumando, eu digo: se eu fumasse eu ia dar umas tragadas, sabe? Se eu bebesse eu ia encher a cara. Entendeu? Não sei. Eu não sabia o que fazer. Mas não deu assim, 1 hora veio a notícia. O pastor Arcanjo foi encontrado sem vida no seu quarto. E aquele recanto que ele vivia, que aliás, depois a gente foi saber que era muito luxuoso, tinha do bom e do melhor na geladeira, bebidas caras, ele recebia visitas de meninas todas escolhidas a dedo, estava tudo quebrado, tudo arrebentado, tudo no chão, ele estava todo machucado, e ali dentro tinha dinheiro espalhado por todo canto.